Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês, com gota de sabedoria. E a alegria nem sempre é aquela coisa maravilhosa que nós gostaríamos que permanecesse em nosso coração. Mas segundo a palavra, deveria ser. É sobre isso que vamos compartilhar com vocês. Fica comigo. Em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E continua dizendo a palavra que o Senhor é soberano, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria e faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Na verdade, a alegria é algo que nós gostaríamos de exalar o tempo todo, mas as circunstâncias, as dificuldades, a vida que muitas vezes levamos, os embates que sofremos a cada dia, dias muitas vezes de ódio, de cólera, de tragédias, de noticiários que abalam nossas emoções, tem roubado a nossa alegria. Que, aliás, é isso que Satanás quer. Ele deseja roubar a nossa alegria. Mas Jesus, lá no capítulo 16, de 20 em diante, do Evangelho de João, ele fala que nos daria uma alegria, e essa alegria seria permanente, e ela jamais seria arrancada de nós, nem a morte. Jesus fala isso. E, resumindo essa decisão, a comunhão que nós precisamos estabelecer com essa instância que nos garante a alegria é na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é responsável em nos nutrir dessa alegria que seja permanente. Lá em Jeremias capítulo 15, no verso 16, diz lá que quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus, Deus meu, Senhor dos exércitos. Na verdade, essa alegria a gente encontra na palavra. Não encontramos em outro lugar. O mundo não oferece uma alegria permanente. A alegria que o mundo nos oferece é uma alegria passageira. As circunstâncias não devem servir de base, de sustentabilidade para garantir a nossa alegria. A nossa alegria, ela vem da experiência, da certeza que pertencemos ao Senhor e que um dia vamos morar com Ele. Jesus, quando liberou aqueles discípulos para saírem de 2 em 2, a comissão dos 70, e eles ficarem impressionados no retorno, no relatório, quando disseram que viu Satanás despencar do céu, enraivecido diante do que estava acontecendo, Jesus fala para aqueles discípulos: não fiquem tão alegres por causa disso, mas sim por terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Amados, essa é a nossa alegria. Por mais que a gente passe dificuldades por aqui, Paulo fala que as aflições do tempo presente, as aflições desse tempo, desse período, dessa pandemia, desse momento de crise, nesse momento de escassez, momentos de perdas, não há de se comparar com a glória que há de vir no porvir. A nossa alegria está firmada no trono de Deus. Paulo nos deixa muito claro a experiência que ele passa, Paulo e Silas, naquela cadeia, quando eles são açoitados, colocados no tronco,
E à meia-noite, na verdade era meia-noite e meia, era metade da noite, não é como hoje, meia-noite para a gente está começando a noite, mas naquela época meia-noite era meia-noite. E eles estavam cantando. Eles não dormiram e não deixavam ninguém dormir, porque os presos também escutavam o cântico, a alegria. Paulo e Silas cantando, louvando, adorando ao Senhor com alegria. E olha só o que acontece naquele lugar. Meia-noite há um terremoto, as cadeias se desfazem, as algemas se soltam, solta-se no tronco, né? Eles ficam livres, não somente Paulo e Silas, mas todos os outros presos foram libertos. Olha o que a alegria é capaz de fazer. Todos os presos foram libertos, suas algemas foram quebradas, as correntes foram desfeitas. O carcereiro ficou apavorado, achando que todos tinham fugido. Paulo garante para eles que ninguém fugiu, todos estavam ali. E aquele carcereiro fica impressionado com aquele cenário e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo orienta e a história, a Bíblia nos orienta e nos dá conta de que aquele carcereiro foi salvo, ele e a sua família. Nós não precisamos, amados, ficar enclausurados, algemados, dentro de um casulo de sofrimento, de situações, de circunstâncias. Nossa alegria não depende de circunstâncias. Tem uma música gostosa, muito antiga, né, que fala sobre isso. Não vejo circunstâncias, não, vejo o seu amor. A alegria que sentimos, que ela é permanente em nosso coração, nos leva a contagiar também os outros, como Paulo e Silas contagiaram com sua alegria e o seu canto aquelas pessoas, aqueles presos. E Paulo fala lá em Filipenses 4, de 4 a 8, né, começando no versículo 4, né, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é lá uma vez ou outra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja esse testemunho notório, conhecido a todos os homens. Perto está o Senhor. Na verdade, Paulo, se fosse apelar, se fosse considerar as circunstâncias, ele não falaria isso. Paulo não estava no momento legal, no momento gostoso, em algum lugar aprazível, no lugar onde ele fosse respeitado, considerado, honrado. Paulo estava na cadeia. E nesse lugar de cadeia era um subsolo da cadeia, daquela masmorra, onde quando chovia, os detritos da cidade passavam por ali e ia até o joelho deles. É nesse lugar fédido que Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o mesmo Paulo, lá em Romanos 12, 12, né, ele fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa perseverança na oração, na palavra, e se alegrar na esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? É de viver aqui eternamente ou é morar no céu com o Senhor? Lá é a nossa cidade. É esse lugar maravilhoso que nos aguarda. Temos uma cidade espiritual, uma cidade celestial. Interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 9, falando dessa alegria ou a esperança, alegre-se na esperança. Essa esperança é uma âncora, é a âncora da alma. O autor de Hebreus fala isso. Essa esperança, ela é a âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Isto é, a nossa esperança, acoplada a essa alegria, ela está guardada lá no santuário do Senhor. E lá em Neemias, né, a gente pode ver que a força do Senhor é a nossa alegria. E eu entendo aqui, meus queridos, que quando a gente alegra o coração de Deus, essa alegria vem como potência, como dínamos, potencializando a nossa existência aqui na Terra, nos permitindo ter uma vida aqui de prosperidade. Quando a gente leu aqui a história de Abacuque, e como Abacuque escreveu, o cenário de perda, o cenário de escassez, não havia gados
nos currais, não havia plantação, não havia frutos, né? Nas plantações, no campo, não havia azeitona nos olivais, não havia uvas nas videiras. O cenário que deveria ser de prosperidade, que era dali que se tirava o sustento, não era promissor, não existia. Mas Abacuque fala, né? Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, e o Senhor vai me fazer andar como pés da corça que anda altaneiramente. Na verdade, a corça, naquele período, naquele tempo, a corça tinha uma característica que era muito difícil ser presa de algum predador. Ela andava nos penhascos, nas montanhas, nos picos dos montes, aonde se protegiam. E é essa figura que Abacuque quer deixar para a gente, que quando a gente anda altaneiramente, tendo os pés como da corça, ligeiros, fugindo das circunstâncias, das aflições. E quando isso não acontece, ainda estamos seguros, porque o Senhor nos faz andar altaneiramente, isto é, por cima das circunstâncias, por cima das dificuldades, por cima dos problemas, com a alegria. E é essa alegria que, invadindo o coração de Deus, retorna para a gente em força, em poder, em condições de não só sermos felizes, alegres, mas contagiar os outros com essa alegria. Eu quero te abençoar com essa palavra. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus.